Bom dia. Antes que o peso deste novo dia toque completamente os seus ombros, antes que as preocupações encontrem espaço em sua mente, eu convido você a respirar com calma e permanecer aqui por alguns minutos. Talvez o seu coração carregue o desejo profundo de viver um casamento abençoado, de encontrar alguém com quem possa construir uma história firme, honesta e cheia da presença de Deus. Talvez você tema fazer a escolha errada, ou esteja esperando há tanto tempo que o silêncio pareça maior do que a promessa. Seja qual for o caminho, creia que Deus conhece cada ferida escondida e cada esperança que você quase não consegue mais pronunciar. Nesta manhã, nós não vamos pedir apenas por uma cerimônia bonita, por uma casa cheia ou por uma companhia para os dias de solidão. Vamos pedir por uma aliança verdadeira, por um amor que resista às tempestades, por um lar onde Cristo seja a luz quando todas as outras luzes se apagarem. Fique até o final, porque esta oração é por você, pelo seu futuro, pelo seu coração e pelo casamento que somente Deus pode sustentar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã silenciosa nós nos aproximamos de Ti com reverência, reconhecendo que Tu és o autor da vida, o conhecedor dos caminhos e o guardião das alianças. Tu vês esta pessoa que agora escuta esta oração. Conheces o desejo que pulsa dentro dela e sabes quantas vezes esse sonho foi colocado diante de Ti em segredo. Talvez ninguém tenha percebido suas lágrimas, talvez ninguém saiba o quanto ela deseja ter ao lado alguém que compartilhe a fé, a caminhada, os dias simples e as batalhas que não aparecem. Mas Tu sabes, Senhor. Tu estavas presente quando esse coração foi ferido, quando expectativas se desfizeram como sombras ao amanhecer, quando promessas humanas foram quebradas e quando o medo tentou dizer que um amor seguro nunca chegaria. Por isso, Pai, recebe agora essa vida em Teus braços. Não permitas que a ansiedade fale mais alto do que a Tua voz, nem que a pressa conduza seus passos. Faz deste momento um lugar de encontro, um abrigo no meio da inquietação, uma manhã em que a alma volta a descansar na certeza de que nenhum detalhe está fora do Teu cuidado. Senhor, antes de pedir pela pessoa certa, nós Te pedimos que trabalhes profundamente no coração de quem está ouvindo. Visita as áreas que ainda carregam marcas do passado, os lugares internos onde a rejeição deixou raízes, onde a comparação alimentou inseguranças e onde a solidão começou a parecer uma sentença. Tua palavra diz, no Salmo 147, versículo 3, que Tu curas os quebrantados de coração e cuidas de suas feridas. Então entra, Pai, nesses quartos escuros da alma que quase nunca são abertos, ilumina lembranças dolorosas e toca com delicadeza aquilo que ainda provoca medo. Que esta pessoa não leve para o futuro casamento correntes antigas, nem permita que feridas não tratadas se transformem em desconfiança, controle ou afastamento. Ensina a receber cura sem vergonha, a perdoar sem negar o que sofreu e a seguir em frente sem carregar o passado como uma sombra sobre cada nova possibilidade. Que o coração não se torne frio para evitar outra dor, mas também não se entregue sem discernimento apenas para fugir da solidão. Dá-lhe equilíbrio, maturidade e paz, porque um casamento abençoado começa muito antes do altar. Começa quando duas vidas permitem que Deus restaure aquilo que ninguém mais consegue alcançar. Pai, purifica também as intenções deste coração. Se existe o desejo de casar apenas para preencher um vazio, para provar algo a alguém, para escapar de uma casa difícil ou para silenciar a sensação de abandono, revela isso com amor e traz libertação. Que esta pessoa não procure em outro ser humano aquilo que somente Tua presença pode oferecer. Nenhum marido, nenhuma esposa, por mais amorosos que sejam, podem ocupar o lugar que pertence a Ti. Por isso, estabelece primeiro uma aliança profunda entre esta alma e o teu coração. Que ela aprenda a reconhecer a Tua voz nas manhãs tranquilas e nas noites em que tudo parece desabar. Que encontre em Ti companhia no deserto, direção nas encruzilhadas e força para esperar quando as portas ainda estão fechadas. A Tua palavra ensina, em Mateus 6, versículo 33, que devemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Faz dessa verdade uma realidade viva. Que o casamento não se torne um ídolo, nem uma obsessão, nem uma medida de valor pessoal. Que seja um presente recebido no tempo certo, com mãos abertas e coração livre,
sem desespero, sem manipulação e sem a necessidade de aceitar migalhas emocionais para não permanecer sozinho. Deus sabedoria guia esta pessoa em suas escolhas. Quando alguém se aproximar, dá-lhe olhos para enxergar além das palavras bonitas, além da aparência, além dos gestos que impressionam nos primeiros dias. Mostra o caráter revelado no tempo, a forma como essa pessoa trata os mais frágeis, como reage quando é contrariada, como lida com dinheiro, responsabilidade, família, verdade e limites. Não permitas que sinais importantes sejam ignorados por causa da carência, nem que alertas sejam chamados de detalhes quando, na verdade, estão mostrando um caminho perigoso. Tua palavra declara, em Provérbios 4, versículo 23, que devemos guardar o coração porque dele procedem as fontes da vida. Ensina esta pessoa a guardar o coração sem construir muralhas, a amar sem perder a lucidez, a se abrir sem abandonar os princípios e a observar sem viver dominada pelo medo. Se alguém não vier de ti, dá coragem para dizer não, mesmo que a despedida doa. Se uma porta parecer bonita, mas conduzir à confusão, fecha-a com misericórdia. E se o teu silêncio for proteção, ajuda esta alma a entender que nem toda demora é abandono, muitas vezes é o teu cuidado impedindo que ela entre numa história que cobraria um preço alto demais. Senhor, guarda esta pessoa durante o tempo da espera. Há noites em que esperar parece caminhar por uma estrada sem placas, sob um céu escuro, ouvindo apenas o som dos próprios passos. Nesses momentos, a alma se pergunta se está esquecida, se perdeu a oportunidade, se o tempo passou depressa demais. Mas tu és o Deus que vê no escuro, o Deus que trabalha quando ninguém percebe e o Deus que prepara caminhos em lugares onde os olhos humanos enxergam apenas pedras. Fortalece esta pessoa para que ela não se compare com amigos, irmãos ou familiares que já se casaram. Livra-a de medir a própria história pelo relógio dos outros. Cada vida possui uma jornada e tua sabedoria não se atrasa. Quando a tristeza vier, permite que ela chore em tua presença sem culpa. Quando a esperança parecer pequena, sopra novamente sobre essa chama. Quando a tentação de desistir dos princípios aparecer, lembra de que o momento de pressa pode criar anos de dor, enquanto uma espera guiada por ti pode proteger um futuro inteiro. Faz do tempo de espera uma escola de intimidade, maturidade e propósito, para que esta pessoa não apenas aguarde alguém, mas se torne alguém capaz de amar com verdade. Senhor, nós te pedimos por um casamento onde a tua presença não seja apenas mencionada em palavras, mas reconhecida nas escolhas de cada dia. Que essa futura casa tenha espaço para oração, perdão, verdade e serviço. Que não seja um cenário de aparência religiosa, enquanto por dentro existem distância e frieza. Faz nascer um lar onde marido e esposa possam falar sem medo, ouvir sem desprezo e corrigir sem ferir a dignidade um do outro. Que a tua palavra seja lâmpada para os passos quando surgirem decisões difíceis. Em Gênesis 2, versículo 24, está escrito que o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Que essa união seja respeitada com maturidade, sem interferências destrutivas, sem dependências familiares que impeçam o casal de construir sua própria identidade. Dá sabedoria para honrar pai e mãe sem permitir invasões, para receber conselhos sem perder autonomia, e para criar uma aliança onde ambos saibam que agora caminham como uma nova família diante de ti. Pai, ensina esta pessoa a compreender que casamento abençoado não significa casamento sem tempestades. Haverá dias de cansaço, fases de silêncio, preocupações financeiras, enfermidades, mudanças inesperadas e momentos em que amar exigirá mais do que emoção. Nesses dias, que ambos se lembrem do compromisso feito diante de ti. Que não usem palavras como armas, nem o silêncio. Que aprendam a interromper discussões antes que a ira destrua aquilo que levou anos para ser construído. Tua palavra diz, em Efésios 4, versículo 26, que podemos nos irar, mas não devemos pecar, e não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Planta essa sabedoria no futuro lar. Que o casal saiba voltar para a conversa, reconhecer excessos, pedir perdão e reparar danos. Que nenhum orgulho seja maior do que a aliança. Quando vier a tempestade, que eles não corram para lados opostos, mas encontrem refúgio em ti e permaneçam unidos, como quem segura a mesma corda enquanto atravessam um abismo sob ventos fortes.
Pai, nós entramos agora no ponto mais profundo desta oração, naquele lugar onde a alma já não consegue esconder seus medos. Esta pessoa talvez tema repetir a história de seus pais, talvez tenha crescido ouvindo gritos, presenciando abandono, traição ou desprezo. Talvez a palavra casamento não desperte apenas esperança, mas também lembranças sombrias. Em nome de Jesus, nós te pedimos, rompe a força desses ciclos. O passado pode explicar algumas feridas, mas não precisa determinar o futuro. Que esta pessoa não carregue como destino aquilo que viu dentro de casa. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, que abre uma estrada no deserto e faz nascer rios em terras secas. Onde houve violência, estabelece mansidão. Onde houve ausência, forma presença. Onde houve traição, constrói fidelidade. Onde houve frieza, derrama ternura. Onde houve palavras que feriram, ensina uma linguagem de honra. Que nenhuma voz antiga continue dizendo que ela está condenada a repetir os mesmos fracassos. A cruz de Cristo é mais poderosa do que qualquer herança de dor, e a tua graça pode escrever uma história diferente, não apagando o que aconteceu, mas transformando cicatrizes em sabedoria. Senhor dos exércitos, guarda este futuro casamento das batalhas invisíveis. Nem toda ameaça chegará de forma evidente. Algumas virão como distrações pequenas, mágoas acumuladas, comparações silenciosas, cansaço não conversado e orgulho disfarçado de razão. Outras virão como ataques contra a unidade, tentando fazer com que marido e esposa se enxerguem como inimigos, quando o verdadeiro inimigo deseja apenas dividir para destruir. Dá-lhes discernimento espiritual. Que o casal saiba dobrar os joelhos antes de levantar a voz, buscar tua presença antes de tomar decisões definitivas e lembrar que a luta não é contra carne e sangue, como ensina Efésios 6, versículo 12. Reveste-os com verdade, justiça, fé e salvação. Quando a noite parecer longa e o lar atravessar um vale, coloca tua mão sobre os dois, que nenhuma treva permaneça onde o nome de Jesus é honrado com sinceridade. Que toda influência maligna encontre uma casa protegida por oração, arrependimento e comunhão. E quando a batalha for intensa, faz com que eles se levantem juntos, não confiando na própria força, mas na certeza de que tu permaneces no meio deles. Pai, forma nesta pessoa um amor semelhante ao que a tua palavra descreve em 1 Coríntios 13. Um amor paciente quando o outro estiver aprendendo, bondoso quando houver fragilidade, humilde quando for necessário ceder, verdadeiro quando uma conversa difícil não puder mais ser adiada. Que ela não idealize o futuro cônjuge como alguém sem falhas, porque expectativas impossíveis transformam pessoas reais em decepções inevitáveis. Ensina a distinguir entre imperfeições humanas, que podem ser trabalhadas com graça, e padrões destrutivos, que não devem ser tolerados. Dá-lhe maturidade para amar sem se anular, servir sem permitir abuso, perdoar sem chamar injustiça de normal. Que o amor seja acompanhado de verdade e que a verdade seja comunicada com amor. Prepara os dois para envelhecer juntos, atravessando mudanças no corpo, na rotina, nos sonhos e nas estações. Que com o passar dos anos, a amizade se torne mais profunda, a admiração mais consciente e a presença um do outro mais preciosa do que qualquer aparência. Pai, abençoa desde já o lar que será construído. Nós o vemos pela fé não como uma casa sem problemas, mas como um lugar onde tua presença tem a última palavra. Que nas manhãs haja gratidão mesmo quando o dia começar corrido. Que nas noites haja reconciliação antes que o silêncio se torne distância. Que a mesa seja lugar de conversa e não apenas de pressa. Que o quarto seja lugar de intimidade protegida, respeito e descanso. Que as portas desse lar não se abram para tudo, mas estejam abertas para a bondade, para a hospitalidade e para pessoas que tragam paz. Que as paredes não guardem segredos de humilhação, mas testemunhem recomeços. Quando houver lágrimas, que encontrem ombros seguros. Quando houver vitórias, que a glória seja dada a ti. Quando decisões importantes surgirem, que ambos se ajoelhem antes de escolher o caminho. A tua palavra afirma em Eclesiastes 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Sê tu, Senhor, a terceira dobra dessa união, a força invisível que sustenta quando os dois se sentirem fracos. Agora, Deus amado, nós te entregamos o tempo. Esta talvez seja a parte mais difícil, porque o coração humano deseja saber quando, onde e como. Mas a fé aprende a caminhar mesmo sem todas as respostas.
Por isso, ensina esta pessoa a confiar sem exigir um calendário, a permanecer obediente sem negociar princípios e a viver plenamente enquanto espera. Que ela cuide da saúde, das amizades, da família, do trabalho, dos dons e da comunhão contigo. Que não coloque a vida em pausa como se tudo só começasse depois do casamento. Há propósito hoje, há beleza hoje. Há chamados que precisam ser vividos agora. Faz com que esta manhã marque um novo começo, não de ansiedade renovada, mas de entrega. Que o coração possa dizer com sinceridade: Senhor, eu desejo um casamento abençoado, mas desejo ainda mais permanecer no centro da tua vontade. E se o teu caminho for diferente das expectativas, dá paz para reconhecer que tua bondade não depende de um único sonho realizado. Tu continuas sendo Deus, continuas sendo Pai e continuas sendo suficiente. Senhor, eu te peço agora que visites de maneira pessoal quem está ouvindo. Coloca a tua mão sobre esse coração cansado. Onde houver desespero, derrama calma. Onde houver medo de ficar sozinho, faz tua presença se tornar real. Onde houver pressa, estabelece descanso. Onde houver culpa por escolhas passadas, concede arrependimento e recomeço. Que esta pessoa sinta, mesmo sem ver, que há uma luz rompendo a escuridão, como o amanhecer que atravessa lentamente uma noite longa. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas o silêncio não significa ausência. Talvez a porta continue fechada, mas tu permaneces do outro lado, preparando aquilo que os olhos ainda não alcançam. Sustenta a fé nos dias comuns, quando nada parece mudar. Protege a mente contra pensamentos de desvalor. Ela não é menos amada porque ainda não se casou. Não está atrasada porque sua história segue outro ritmo. Não está esquecida porque a promessa ainda não ganhou forma. Seu valor foi definido na cruz, e nenhum estado civil pode aumentar ou diminuir aquilo que Cristo já declarou por meio de seu amor. Agora, Senhor, nós descansamos. Não porque todas as respostas foram reveladas, mas porque sabemos em quem confiamos. Esta pessoa coloca diante de ti seu desejo de viver um casamento santo, saudável, fiel e cheio de propósito. Recebe esse sonho, purifica-o, protege-o e conduz tudo conforme tua vontade. Que nenhuma ansiedade roube a paz desta manhã. Que nenhum pensamento sombrio encontre espaço para crescer. Que o coração se levante renovado, disposto a viver o presente com dignidade, enquanto o futuro permanece em tuas mãos. Cobre esta vida com tua presença. Guarda seus caminhos, suas escolhas, suas conversas e seus sentimentos. Prepara o que precisa ser preparado, remove o que precisa ser removido e confirma o que vier de ti. E, acima de tudo, faz com que esta pessoa nunca troque tua voz por qualquer promessa humana. Que ela caminhe em luz, mesmo quando a estrada parecer escura, porque tu vais à frente, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando caminhos que não conduzem à vida. Nós terminamos esta oração com esperança. A noite pode ter sido longa, mas a manhã chegou. O deserto pode parecer extenso, mas não é eterno. As montanhas podem ser altas, mas não são maiores do que o Deus que conduz cada passo. Que a paz de Cristo envolva agora a mente e o coração de quem ouve. Que haja descanso onde havia tensão, fé onde havia dúvida e serenidade onde havia medo. Senhor, abençoa o futuro casamento desta pessoa, se essa for a tua vontade, e faz dessa união um lugar de amor, honra, fidelidade e serviço. Que seja uma aliança protegida pela verdade, fortalecida pela oração e sustentada pela tua graça. E enquanto esse dia não chega, mantenha esta vida perto de ti, inteira, firme e cheia de propósito. Nós entregamos tudo em tuas mãos, certos de que tu és bom, de que teus caminhos são mais altos e de que nada escapa ao teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou com o seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários. Senhor, prepara meu coração e meu futuro casamento. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa fortalecer a fé e esperar com paz.